O que nós não podemos mais é ficar na defensiva. Sim. Em tudo. Nós é que temos que dar a pauta. O que o Trump, né, esse fascínio aí, esse é né, a figura mais... É um Luís XIV piorado, né? O que ele faz? É iniciativa. E aí o povo sai atrás. Ele está montando a pauta do mundo. A pauta da destruição, da morte, do inferno, da desorganização. Ele faz isso. Por quê? Porque a gente fica naquilo da inércia. E aí, o jovem que é rebelde, porque é da natureza, que quer mudar, ele se sente atraído. E acaba sendo usado, a maioria das vezes, acaba se sacrificando ou até despirocando, porque tem muita gente já doente e despirocada. Sim, é verdade. Então, é iniciativa. Tem que sair da defensiva. Com certeza. Quero. Eu sempre quero, né? Manda ver. Mas assim, você acha, Pisolato, porque assim, você falou agora do Mussolini e tal, né? E a gente sabe que o Nicolas ele foi se inspirar nessas figuras mesmo para fazer essa caminhada dele, né? Que na verdade eu tenho a impressão, se você discorda, você me fala, mas eu tenho a impressão que ele mesmo não imaginava que fosse juntar uma quantidadezinha de gente ali com ele, porque assim, eu acho que ele queria mais era aparecer, gravar vídeo e tal, do que realmente fazer a caminhada. E quando foi juntando gente, então ele teve que realmente fazer a caminhada, porque tinha gente, né? Mas, para mim, o que ficou claro, ficou muito claro, muito na cara, que essa caminhada dele, né, teve todos esses objetivos que a gente falou e tal, mas para mim o objetivo maior, para mim o que ele quer, o que ele almeja, é o lugar do Bolsonaro, é o espólio do Bolsonaro. Entendeu? Para mim isso está muito claro, sabe? Ele conseguiu, porque foi todo mundo que quer ser candidato a deputado estadual, deputado federal, foi todo mundo lá fazer a sua fotinha, seu filmezinho para usar na campanha. Sim. E ele conseguiu seu centro das atenções. Ele acabou, até os filhos do Bolsonaro foram para lá. Né? Ele acabou sendo polo aglutinador e essa coisa jovem, né? Com tudo isso, com os propósitos dele. Nada disso. Mas você acha que talvez ele não tenha nos detalhes, mas quem está organizando isso, quem está por trás, apoiando, financiando, tem propósitos muito bem claros. E não tão, olha, não adianta, né? Me disse um amigo italiano outro dia, nós temos que parar de criticar a direita. Ela está fazendo o trabalho dela. É verdade. Temos que ser melhor que a direita. Faz sentido. Nós temos que ser melhor que a direita. Olha, só para dar uma pincelada, vocês viram ontem, antes de ontem foi, o Sanches da Espanha, né, aprovou no parlamento, junto com o Podemos, socialistas e o Podemos, aprovaram... o Podemos de lá é bacana. Uma série de medidas que são exatamente a contramão do que o Macron fala, do que a direita fala, do que a Meloni fala, do que o neoliberalismo fala. E qual é o resultado prático? Ele conseguiu, esse ano, depois de toda essa crise, que a Europa está perdida há anos aí, né? Desde lá do Biden, já de muito tempo, mas na época do Biden, então, ele conseguiu a menor taxa de desemprego da Europa, ele conseguiu a maior distribuição, ele conseguiu aumentar as pensões, né, as aposentadorias, ele conseguiu aumentar o salário mínimo, e ele está conseguindo recuperar os fundos sociais de previdência e outros, enfrentando, sendo uma voz quase isolada, enfrentando o Netanyahu, Nossa. Né, defendendo a questão dos imigrantes,
enquanto o restante da direita, né, esculhambava, a Meloni e o Salvini lá não queriam deixar nem desembarcar na Itália. Então, ele, na contramão, ele disse, olha, ele está mostrando que a saída é por aí. A saída é o social, a solidariedade, a distribuição de renda. Só que a gente fica acuado aqui, a gente tem medo de falar, por exemplo, sobre a reforma agrária. Eu Sim. venho do meio bancário. Para mim, a maior frustração para mim é que não se fala mais em estatizar bancos, não se fala mais em bancos públicos. E aí a gente fica discutindo voto caro e golpe, né? Não tem um país do mundo, eu não conheço nenhum país do mundo que se desenvolveu com um programa que conseguiu distribuir renda de forma social que tenha banco privado. Qual é o primeiro passo da China? Lá não tem banco privado. Sim. Só que a esquerda tem medo de falar sobre isso. Acha que daí a Faria Lima vai achar que a gente virou rebelde. E mesmo o banco público aqui, ele está um pouco vendido, você não acha, Pisolato? Totalmente vendido, perdeu completamente. Você vê a Caixa fornecendo crédito de Minha Casa Minha Vida. E assim, eu acho um programa ótimo. Está sendo possível das pessoas acessarem as suas unidades, né, residenciais um pouco mais perto do centro, mas ainda assim é muito dentro dos termos do mercado imobiliário. Quem dita as regras é o mercado, não é os bancos, não é o governo, entende? Não é. A gente tem que parar de ter medo, sabe? De dizer no que a gente acredita. Eu vou usar esse teu exemplo. Quando a gente lançou a campanha contra a fome e a miséria, na época o Betinho, só no Banco do Brasil, na época, com a conscientização de que era um banco público com função social, a gente organizou 2.200 comitês de apoio. O Brasil inteiro se mobilizou, em tudo quanto era lugar, bairros. O pessoal organizava os comitês, gente de centro, de direita, de esquerda. Eram, olha, até de cozinhas comunitárias, roças comunitárias. Você percebe como o povo, se você chamar, o povo vem? Vem. Então, você conseguia reunir artistas, jogadores de futebol, todo mundo. E a própria Globo, que o Betinho, num determinado momento, foi conversar, eu nunca esqueço que eu estava no Ibase com ele, ele disse, hoje eu agendei para falar com Deus. Ele ia falar com o Roberto Marinho, né? A própria Globo acabou concordando com a campanha, e foi uma campanha que até hoje nada no Brasil bateu, porque chegou a 96% de aprovação popular. Caramba! Só que depois, e era voluntários. As pessoas se reuniam, uns faziam roça, as empresas, se motivava as empresas para essa questão da solidariedade, Sim. Essa questão da vergonha de você ter alguém passando fome num país distante. E as pessoas se organizaram e foram organizando núcleos, comitês, em câmaras de vereadores, em quartéis do Exército, né? Em Lions Club, em escolas, igrejas, tudo. Então, isso é uma prova de que se você chamar, o povo vai. É claro que não é chamar para vir aqui, entrega panfleto e me aplaude. Aí não vou. Mas para uma coisa concreta, as pessoas vão e fazem. E isso está no nosso íntimo, no nosso DNA. A segunda questão, os braços do governo e os pés do governo são as empresas públicas e empresas estatais. O restante, Brasília, é uma casa de boas intenções. Mas não adianta Brasília bolar coisa se você não tiver quem distribui.
Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!